Quando ela assinou os documentos de casamento, descobriram que ela era mais rica que todos eles. Camila Silva respirou fundo enquanto segurava a caneta que selaria seu destino matrimonial. Durante meses, havia suportado humilhações e desprezo da família do noivo, que a considerava uma interesseira, vinda de família humilde em busca de dinheiro. O que nenhum deles imaginava era que a jovem de vestido azul, que estava prestes a assinar aqueles papéis, controlava um império empresarial maior que todos os patrimônios da família Mendonça juntos. O momento da assinatura chegara finalmente, e quando ela colocou seu nome completo nos documentos, o tabelião pausou ao reconhecer a assinatura. Era o mesmo nome que aparecia como proprietária de 17 empresas espalhadas pelo país, incluindo a construtora que havia salvado a família Mendonça da falência sem que eles soubessem. Tudo começara 6 meses antes, quando Camila conheceu Rafael Mendonça em uma palestra de empreendedorismo na universidade. Ela havia ido disfarçada, usando roupas simples e se apresentando apenas como assistente administrativa de uma pequena empresa. A atração entre eles foi imediata, mas quando Rafael a levou para conhecer a família, o pesadelo começou. A primeira vez que pisou na mansão dos Mendonça, no bairro nobre de Higienópolis, em São Paulo, Camila foi recebida com olhares de julgamento. Dona Helena, a sogra, a examinou da cabeça aos pés, como se estivesse avaliando um objeto de segunda mão. "Então você é a menina que meu filho conheceu na faculdade", disse Helena, sua voz carregada de desdém. "Rafael me contou que você trabalha como assistente. Que interessante." Camila apenas sorriu, ignorando o tom de desprezo. Rafael pareceu não perceber a frieza da mãe, ou preferiu não ver. Durante o jantar, Augusto Mendonça, o patriarca da família, mal dirigiu a palavra a ela. Quando finalmente falou, foi para fazer perguntas indiscretas sobre sua situação financeira e a de seu pai. "E seu pai, minha filha, em que ramo trabalha?" perguntou Augusto, cortando o bife com movimentos precisos. "Ele é mecânico, senhor Mendonça. Tem uma oficina pequena no Ipiranga", respondeu Camila, observando como a informação causou um silêncio constrangedor na mesa. Marcelo, o cunhado advogado, trocou um olhar significativo com a esposa antes de comentar. "Que bom que você tem os pés no chão, Camila. É importante conhecer a realidade antes de sonhar muito alto." As semanas que se seguiram foram um teste constante de paciência. Helena fazia questão de envolvê-la nos preparativos do casamento, mas sempre de forma humilhante. Camila era encarregada de servir café nas reuniões familiares, dobrar guardanapos e cuidar de tarefas que normalmente seriam delegadas aos empregados. "É bom você ir se acostumando com trabalho duro", dizia Helena, enquanto Camila organizava as flores para um evento beneficente. "A vida não é fácil quando não se nasce em berço de ouro." Rafael tentava amenizar as situações, mas suas intervenções eram tímidas e ineficazes. Camila começou a questionar se ele realmente a amava ou se estava apenas rebelando-se contra a família. O ponto de virada aconteceu quando Helena organizou um jantar para apresentar Isabela Prado, ex-namorada de Rafael e herdeira de uma rede de hotéis boutique. A mulher de cabelos castanhos e porte altivo passou a noite inteira falando sobre seus negócios internacionais, enquanto a família fazia comparações não muito sutis. "Isabela acabou de fechar um contrato milionário em Milão", comentou Helena, seus olhos brilhando de admiração. "Que inveja, não é, Camila? Deve ser maravilhoso ter tanto sucesso aos 28 anos." Camila permaneceu calma, mas por dentro fervia. Sabia que Isabela estava passando por dificuldades financeiras e que seus negócios estavam em declínio. Na verdade, uma das empresas de Camila havia recusado um empréstimo para Isabela na semana anterior. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela noite, quando Rafael a deixou em casa, Camila tomou uma decisão. Se a família Mendonça queria jogar, ela jogaria também, mas com suas regras. Na segunda-feira seguinte, instruiu sua assistente particular, Juliana,
a iniciar uma investigação discreta sobre a situação financeira real da família Mendonça. O que descobriu a chocou e explicou muita coisa. O Império Mendonça estava desmoronando há 5 anos. Augusto havia feito investimentos desastrosos no mercado internacional e perdido a maior parte do patrimônio. A mansão tinha 3 hipotecas, e eles estavam vendendo móveis antigos e obras de arte discretamente para manter as aparências. Marcelo, o cunhado advogado, estava falsificando documentos para esconder a real situação da empresa familiar dos investidores. Foi quando Camila colocou seu plano em ação. Começou a comprar secretamente as dívidas da família através de suas empresas, usando intermediários para não ser descoberta. A cada humilhação que sofria, ela anotava mentalmente, sabendo que em breve teria o poder de mudar completamente aquele jogo. Rafael, completamente alheio à situação financeira real de sua família, propôs casamento durante um jantar romântico no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Camila aceitou, mas exigiu que fizessem um acordo pré-nupcial. Quero que sua família se sinta segura sobre minhas intenções, disse ela, sorrindo docemente. A reação foi exatamente a que esperava. Helena ficou radiante, interpretando o pedido como prova de que Camila era realmente uma caçadora de fortunas que finalmente admitia suas limitações. Marcelo, o advogado, ficou encarregado de redigir o documento mais restritivo possível. Queremos proteger o patrimônio da família, explicou Marcelo durante a redação do contrato. Espero que você entenda que precisamos ser cautelosos. Não é nada pessoal. Camila leu cada cláusula com atenção, reprimindo sorrisos. O documento garantia que ela não teria direito a nada em caso de separação, nem mesmo aos bens adquiridos durante o casamento. Era exatamente o que queria. Enquanto isso, Juliana havia se infiltrado na empresa de Augusto como consultora financeira terceirizada. Os relatórios que trazia eram cada vez mais alarmantes. A família estava a poucos meses da falência completa. Durante os preparativos do casamento, Camila descobriu mais detalhes reveladores. Helena havia vendido suas joias verdadeiras e estava usando réplicas. O vestido de noiva que ofereceu para Camila usar era emprestado de uma amiga, não uma relíquia familiar como alegado. Até os empregados estavam sendo demitidos gradualmente. É tradição na nossa família usar o vestido da sogra, mentiu Helena, entregando um vestido de seda creme que claramente não era seu. Minha mãe usou. Eu usei. E agora você vai usar. Camila aceitou graciosamente, sabendo a verdade. O vestido pertencia a Clarice Rocha, uma socialite endividada que alugava suas roupas para eventos. Através de uma de suas empresas, Camila já havia comprado a dívida de Clarice também. A situação ficou ainda mais tensa quando Helena convidou Isabela para ser madrinha do casamento, alegando que era uma antiga tradição familiar ter a melhor amiga do noivo na cerimônia. Tenho certeza de que você não se importa, disse Helena, seu sorriso não chegando aos olhos. Isabela conhece Rafael há tantos anos. Eles têm tanta história juntos. Camila concordou, mas por dentro planejava sua vingança. Através de contatos no mercado, descobriu que Isabela estava tentando vender sua participação na rede de hotéis para pagar dívidas. Uma das holdings de Camila já havia se posicionado como potencial compradora. Os últimos dias antes do casamento foram os mais tensos. Helena multiplicou as humilhações, fazendo Camila conferir detalhes de catering, arranjos florais e organização de mesas como se fosse uma funcionária. Você precisa aprender a cuidar dos detalhes, dizia Helena. Quando se casa com alguém da nossa posição social, há responsabilidades que não pode ignorar. Rafael continuava sem perceber ou fingindo não perceber o tratamento dispensado à noiva. Suas intervenções eram raras e pouco efetivas, deixando Camila cada vez mais desiludida. A véspera do casamento trouxe a gota d'água. Durante o ensaio da cerimônia, Helena fez um comentário que ecoou pela igreja. Pelo menos agora Rafael vai aprender o valor do dinheiro. Não é, querida? Disse, dirigindo-se a Camila com falsa cordialidade. Vocês vão ter que batalhar muito para manter o padrão. Naquela noite, sozinha em seu apartamento simples em Pinheiros,
que mantinha como fachada, Camila quase desistiu de tudo. Ligou para seu pai, seu João, o único que conhecia toda a verdade. "Filha, você não precisa passar por isso", disse ele, sua voz carregada de preocupação. "Não vale a pena sofrer tanto só para dar uma lição nessa gente." "Pai, eu preciso saber se Rafael me ama de verdade", respondeu Camila. "E essa família precisa aprender que não se pode julgar as pessoas pela aparência." Seu João suspirou. Ele havia construído o primeiro negócio com ela quando Camila tinha apenas 16 anos. Começaram comprando carros usados, reformando na oficina dele e revendendo. A inteligência da filha para negócios o impressionara desde cedo, mas ele temia que ela estivesse brincando com fogo. A manhã do casamento chegou cinzenta e chuvosa. Camila acordou cedo e ligou para Juliana, confirmando que todos os documentos estavam prontos. "Tudo preparado, Camila. Os advogados estarão no cartório e os papéis de transferência das dívidas estão com o tabelião. Você tem certeza disso?" "Absoluta", respondeu Camila, observando a chuva pela janela. "É hoje que essa farsa acaba." Na Igreja São José, no centro histórico de São Paulo, a cerimônia transcorreu sem grandes surpresas. Helena fez questão de comentar com as amigas sobre a simplicidade da decoração, atribuindo-a ao orçamento limitado da noiva. "Coitadinha, fez o que pôde", sussurrou para uma senhora ao seu lado. "Pelo menos tem bom coração." Camila manteve a compostura durante toda a cerimônia religiosa, mas seu coração acelerava, pensando no que viria a seguir. Rafael, lindo em seu smoking, parecia genuinamente emocionado. Isso a fez questionar mais uma vez se estava fazendo a coisa certa. Após a cerimônia religiosa, o cortejo seguiu para o cartório para a oficialização civil. Foi quando tudo mudou. O tabelião, Dr. Armando Santos, era conhecido por ser meticuloso e discreto. Havia oficiado casamentos de grandes empresários e políticos por décadas. Quando Camila se aproximou da mesa para assinar os documentos, ele verificou sua identidade como de praxe. "Nome completo da noiva, por favor. Camila Silva Santos", respondeu ela, pela primeira vez usando seu nome empresarial completo. O tabelião pausou, conferindo os documentos. Seu rosto mudou de expressão ao reconhecer o nome. "A senhora é a Camila Silva Santos da Silva Santos Holdings." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena parou de conversar com as amigas, Augusto deixou cair seu charuto e Marcelo empalideceu instantaneamente. "Sim, sou eu", respondeu Camila calmamente, assinando o documento com a tranquilidade de quem havia esperado meses por aquele momento. "Meu Deus", murmurou o tabelião. "É uma honra, senhora Santos. Sua empresa reformou a casa da minha filha ano passado. Excelente trabalho. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando." Helena tentou rir, pensando que se tratava de uma coincidência de nomes. "Que engraçado, o mesmo nome da empresária", disse ela, forçando uma gargalhada nervosa. "Que coincidência divertida, não é?" Foi quando a porta do cartório se abriu e Juliana entrou, carregando uma pasta de documentos. Vestia um terno executivo e tinha o porte de uma executiva bem-sucedida. "Com licença, Dr. Santos", disse ela dirigindo-se ao tabelião. "Sou Juliana Moreira, assistente executiva da senhora Camila Silva Santos. Trago os documentos solicitados para a cerimônia." O mundo pareceu parar. Helena se agarrou ao braço de Augusto, que teve que se sentar rapidamente em uma cadeira próxima. Marcelo tentou se aproximar, mas as pernas tremiam visivelmente. "Que documentos?" perguntou Rafael, confuso, olhando alternadamente para Camila e Juliana. Juliana abriu a pasta e começou a ler com voz clara e profissional. "Conforme solicitado pela senhora Santos, segue a relação de empresas sob sua propriedade ou controle majoritário. Silva Santos Holdings, Construtora Horizonte, Transporte São Paulo, Rede de Supermercados Família, Shopping Center Jardins, entre outras." "Para!" interrompeu Helena, sua voz saindo como um sussurro. "Isso é mentira. Uma brincadeira de mau gosto." Juliana continuou impassível.
Patrimônio total declarado: 2,3 bilhões de reais. Isto sem contar os investimentos internacionais e as participações em bolsa. Augusto fez um som estranho, como se estivesse engasgando. Marcelo tentou questionar a validade dos documentos, mas sua voz saiu embargada. Isso não pode ser verdade. Onde estão os comprovantes? Juliana sorriu profissionalmente e começou a retirar documentos da pasta. Certidões de propriedade, contratos sociais, relatórios financeiros auditados, tudo autenticado e carimbado. Aqui estão todas as comprovações necessárias, disse ela, estendendo os papéis. Inclusive os documentos de aquisição das dívidas da Mendonça Empreendimentos, realizadas nos últimos 3 meses. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de Helena desabando em uma cadeira. Augusto tentou se levantar, mas as pernas falharam. Marcelo pegou os documentos com mãos trêmulas, verificando cada carimbo, cada assinatura. Como você conseguiu? Começou a perguntar Augusto, mas a voz falhou. Camila finalmente se virou para encarar a família que a havia humilhado por meses. Sua voz estava calma, controlada, mas carregada de anos de determinação. Consegui trabalhando, Sr. Mendonça. Desde os 16 anos, quando meu pai me ensinou que honestidade e trabalho duro valem mais que berço de ouro. Rafael continuava paralisado, tentando processar a informação. A mulher com quem acabara de se casar era 50 vezes mais rica que sua família, no auge de sua prosperidade. Camila, por que não me contou? Perguntou ele, sua voz quase inaudível. Porque precisava saber quem você realmente era, Rafael, respondeu ela, sem demonstrar raiva, apenas uma tristeza profunda. Precisava saber se você me defenderia quando sua família me humilhasse. Precisava saber se o homem que dizia me amar teria coragem de enfrentar qualquer coisa por mim. Helena tentou se levantar, suas mãos tremendo. Camila, querida, houve um mal-entendido. Nós não sabíamos. Vocês sabiam exatamente o que estavam fazendo, interrompeu Camila. Durante meses me fizeram servir café como se eu fosse empregada, me humilharam na frente de seus amigos, questionaram meu caráter e minhas intenções. Tudo porque julgaram que eu não era boa o suficiente para sua família. Juliana continuou sua apresentação, implacável. A Silva Santos Holdings é proprietária de 70% das dívidas da Mendonça Empreendimentos. Isso inclui as 3 hipotecas da mansão, os empréstimos da empresa e os financiamentos dos veículos. Augusto finalmente conseguiu falar, sua voz saindo como um gemido. Você pode nos executar a qualquer momento. Posso, confirmou Camila. Mas não é isso que quero. A atenção de todos se voltou para ela. Rafael se aproximou tentando tocar sua mão, mas ela se afastou gentilmente. O que você quer? Perguntou Helena, lágrimas escorrendo pelo rosto. Camila olhou para cada um deles antes de responder. Quero que aprendam a tratar as pessoas com respeito, independentemente de sua situação financeira. Quero que entendam que o valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em seu caráter. Marcelo tentou uma última cartada. O acordo pré-nupcial. Você não pode tocar em nossos bens. Camila sorriu pela primeira vez desde que entrara no cartório. Marcelo, você mesmo redigiu o acordo garantindo que eu não teria acesso aos bens da família Mendonça. Mas não pensou que isso me protege também, não é? Vocês não podem tocar no meu patrimônio. A ironia da situação atingiu Marcelo como um soco. O documento que ele criara para proteger a família agora os deixava completamente vulneráveis às decisões de Camila. Além disso, continuou Camila, vocês não são meus devedores. Suas dívidas foram compradas por minhas empresas. Isso não tem nada a ver com o casamento. Rafael finalmente encontrou sua voz. Camila, eu não sabia sobre as dificuldades da minha família. Se soubesse... Você faria o quê, Rafael? Perguntou ela, seus olhos azuis fixos nos dele. Me defenderia quando sua mãe me humilhasse? Ou encontraria uma desculpa como sempre fez? O jovem não conseguiu responder. Durante todos aqueles meses havia escolhido o caminho mais fácil, evitando confrontos com a família, mesmo quando via Camila sendo maltratada. Você me decepcionou,
continuou Camila. Não por sua família ser pobre ou rica, mas por não ter coragem de me defender quando precisei. Helena se ajoelhou diante de Camila, algo impensável vindo de uma mulher tão orgulhosa. Por favor, nos perdoe. Eu fui terrível com você. Não sabíamos... Exatamente, disse Camila. Vocês me julgaram sem me conhecer. E mesmo que eu fosse realmente pobre, isso justificaria o tratamento que me deram. O silêncio que se seguiu foi sua resposta. Juliana consultou seu relógio e informou. Senhora Santos, o senhor seu pai está esperando no salão de festas. Devo informá-lo sobre a situação? Meu pai, murmurou Helena. Onde ele está? Quero pedir perdão a ele também. Camila estudou o rosto da sogra antes de responder. Meu pai está onde sempre esteve, dona Helena, trabalhando honestamente. Ele fechou a oficina hoje para vir ao meu casamento. É um homem simples, mas tem mais dignidade que vocês demonstraram ter. Augusto tentou se levantar novamente, desta vez conseguindo. Camila, o que podemos fazer para reparar nossos erros? Ela olhou para Rafael, que permanecia calado, claramente em choque. Depois olhou para a família que a havia desprezado e tomou sua decisão. Vou dar a vocês uma oportunidade de se redimir, mas será do meu jeito com minhas condições. Qualquer coisa, disse Helena rapidamente. Faremos qualquer coisa. Primeiro, começou Camila, Dona Helena vai trabalhar em projetos sociais. Quero que ela entenda como é a vida das pessoas que sempre desprezou. Vai passar 6 meses em uma creche comunitária que minha empresa mantém. Helena engoliu em seco, mas acenou. Segundo, Sr. Augusto vai admitir publicamente seus erros empresariais e se comprometer a pagar todos os credores, mesmo que leve anos. A transparência será total a partir de agora. Augusto baixou a cabeça, mas concordou. Terceiro, Marcelo será afastado imediatamente da empresa familiar e vai refazer sua carreira honestamente. Será monitorado para garantir que não falsifique mais nenhum documento. O cunhado advogado tentou protestar, mas Camila o interrompeu. Você tem sorte de eu não estar entregando você ao Conselho de Ética da Ordem dos Advogados, por enquanto. Marcelo calou-se, sabendo que estava numa posição insustentável. E quanto a mim? Perguntou Rafael, finalmente encontrando coragem para falar. Camila o olhou por um longo momento. Você, Rafael, vai ter que provar que me ama. Não com palavras, mas com ações. Vai começar do zero em uma das minhas empresas e mostrar seu valor através do trabalho, não do sobrenome. E se eu provar? E se eu mostrar que mudei? Então talvez possamos ter um casamento de verdade, baseado no respeito mútuo e no amor real, não em aparências e expectativas familiares. Juliana interrompeu suavemente. Senhora Santos, há mais algumas informações que talvez sejam relevantes para a família. Todos se viraram para ela tensamente. A senhorita Isabela Prado está aqui fora, aguardando para falar com a família Mendonça. Ela soube da situação através de nossos contatos no mercado. Helena pareceu confusa. Isabela? Mas por que ela viria aqui? Camila sorriu tristemente. Porque Isabela também está falida, dona Helena. A rede de hotéis dela está sendo vendida para uma das minhas empresas. Ela provavelmente veio pedir ajuda. A revelação foi como mais um golpe para a família já abalada. A mulher que Helena apresentara como exemplo de sucesso estava na mesma situação deles. Querem que eu a chame para entrar? Perguntou Juliana. Sim, decidiu Camila. É hora de todas as verdades virem à tona. Isabela entrou no cartório visivelmente nervosa. Quando viu toda a família reunida em estado de choque, parou na entrada. Desculpem interromper, mas eu preciso falar com vocês sobre uma proposta de investimento. Isabela, disse Helena com voz fraca, você conhece a Camila? Conheço sim, respondeu Isabela, olhando diretamente para Camila. Ela é minha nova sócia majoritária e também a pessoa que salvou meu negócio da falência. Mais um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Helena olhou de Camila para Isabela, tentando processar a informação. Vocês se conheciam antes? Conhecíamos através de negócios, explicou Camila.
Quando vocês a trouxeram para me humilhar naquele jantar, eu já sabia da situação dela, mas não disse nada porque queria ver até onde vocês iriam. Isabela baixou a cabeça envergonhada. Camila, eu peço desculpas. Eu não sabia que vocês eram... Eu só precisava de ajuda financeira, e Dona Helena disse que se eu viesse ao jantar... Não precisa se explicar, Isabela, disse Camila gentilmente. Você estava desesperada, eu entendo, mas agora pode ir embora. Seus negócios estão seguros, e você não precisa mais se prestar a esse tipo de situação. Depois que Isabela saiu, ainda mais constrangida, Camila se virou para Rafael. Agora você entende por que precisei fazer isso? Rafael assentiu lentamente. Você queria ver se eu defenderia você mesmo contra minha própria família. E você não defendeu. Não, admitiu ele, lágrimas nos olhos. Fui um covarde. Tive medo de confrontar minha família e acabei magoando a pessoa que mais amo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Camila respirou fundo antes de continuar. Há mais uma coisa que vocês precisam saber. Todos a olharam com apreensão. Meu pai, João Santos, foi sócio de seu pai há 25 anos, senhor Augusto. Augusto empalideceu mais ainda. João Silva Santos. Não pode ser. O mesmo João que o senhor traiu no negócio de transportes. O mesmo que ficou com as dívidas, enquanto o senhor ficou com os lucros. A revelação atingiu Augusto como um raio. Ele se lembrou imediatamente do antigo sócio que havia enganado décadas atrás. Meu Deus! João, como ele está? Eu sempre quis procurá-lo para... Para o quê? Interrompeu Camila. Para pedir desculpas? Para devolver o que roubou dele? Eu era jovem. Cometi erros. Erros que destruíram a vida de um homem honesto e de sua filha pequena, disse Camila, sua voz carregada de emoção pela primeira vez. Meu pai teve que recomeçar do zero, trabalhar 16 horas por dia para me sustentar depois que minha mãe faleceu. Rafael se aproximou novamente. Camila, você planejou tudo isso? Nosso encontro, o namoro, o casamento? Ela o olhou nos olhos. No início, sim. Eu queria vingança. Queria destruir a família que destruiu a minha. Mas então eu me apaixonei por você, Rafael, de verdade. E isso complicou tudo. Então por que não parou? Por que continuou com o plano? Porque precisava saber se você me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E precisava saber se você teria coragem de me defender quando fosse necessário. Rafael baixou a cabeça, sabendo que havia falhado em ambos os testes. E agora? Perguntou Helena. O que acontece conosco? Camila olhou para a família destroçada à sua frente. Months de planejamento e vingança haviam levado àquele momento, mas ela não sentia a satisfação que esperava. Agora vocês vão aprender a ser pessoas melhores, disse ela. Vou reestruturar as dívidas de vocês, mas não será de graça. Cada um terá que trabalhar para merecer uma segunda chance. E o Rafael? Perguntou Augusto. Rafael terá que provar que mudou e que me ama de verdade, não apenas como uma ideia romântica. Rafael se ajoelhou diante de Camila. Me dê uma chance. Uma única chance de provar que posso ser o homem que você merece. Camila olhou para ele por um longo momento. Via o jovem que conhecera na universidade, mas também via a decepção dos últimos meses. Uma chance, concordou finalmente. Mas será da minha forma. Você vai trabalhar na minha empresa, no chão de fábrica. Vai aprender o valor do trabalho honesto. E vai ter que conquistar meu respeito novamente. Aceito qualquer condição. E você vai morar comigo, no meu apartamento em Pinheiros, não na mansão da família. Preciso saber se você consegue viver uma vida simples. Rafael hesitou por um segundo, mas depois assentiu com determinação. Aceito. Camila se virou para Juliana. Prepare os contratos de reestruturação das dívidas e agende uma reunião com nossos advogados para segunda-feira. Vamos começar a resolver essa situação. Sim, senhora Santos. E Juliana, não sou mais senhora Santos. Hoje eu me casei.
Sou senhora Mendonça agora, pelo menos por enquanto. A correção trouxe um leve sorriso ao rosto de Rafael, a primeira demonstração de esperança desde o início daquela tarde tumultuada. Dr. Santos, o tabelião, finalmente quebrou seu silêncio profissional. Se me permitem, foi a cerimônia mais interessante que já presenciei em 40 anos de profissão. Todos riram, quebrando um pouco a tensão do momento. Bem, disse Camila, agora que todos conhecem a verdade, que tal irmos à festa? Meu pai está esperando, e ele não merece que seu único dia especial seja arruinado por nossos dramas. Helena se levantou trêmula. Camila, posso falar com seu pai? Quero pedir perdão a ele também. Pode, mas prepare-se para ouvir algumas verdades que talvez não queira escutar. A família Mendonça seguiu Camila e Rafael em direção ao salão de festas, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre como suas vidas haviam mudado completamente em poucas horas. No salão, decorado de forma simples, mas elegante, seu João aguardava ansiosamente notícias do cartório. Quando viu a família chegando com expressões solenes, soube imediatamente que o plano da filha havia funcionado. Então, filha? Perguntou ele, abraçando Camila. Contei tudo, pai. Eles sabem quem somos. Seu João olhou para Augusto, que se aproximou hesitantemente. João, meu velho amigo, Você o quê, Augusto? Perguntou João, sua voz firme, mas sem raiva. Vai me dizer que foi tudo um mal-entendido? Não posso dizer isso porque não foi. Eu te roubei, João. Fui desonesto e destruí nossa sociedade por ganância. E depois te evitei por vergonha. João estudou o rosto do antigo sócio. Pelo menos agora você admite. João, como você conseguiu construir tudo isso depois do que eu fiz com você? Trabalhando honestamente, ensinando minha filha que caráter vale mais que dinheiro, e confiando que um dia a justiça seria feita. Helena se aproximou timidamente. Senhor João, eu peço perdão por ter tratado sua filha tão mal. Eu não sabia. Não sabia o quê? Que ela era rica? Interrompeu João. E isso justificaria o tratamento que vocês deram a ela? Helena baixou a cabeça, sem resposta. Minha filha me contava cada humilhação que sofria, continuou João. Cada vez que vocês a fizeram servir café, cada comentário maldoso, cada olhar de desprezo. E você sabe o que mais me doía? Todos aguardaram a resposta. Era saber que ela estava sofrendo para provar que o amor de Rafael era verdadeiro e que ele estava falhando em defendê-la todos os dias. Rafael se adiantou. Senhor João, eu sei que decepcionei sua filha, e o senhor também, mas eu amo Camila de verdade. Amor se prova com ações, rapaz, não com palavras bonitas. Eu sei, e vou passar o resto da vida provando isso. João olhou nos olhos de Rafael. Tomara que sim, porque minha filha merece um homem que a defenda sempre, em qualquer situação. A festa que se seguiu foi um evento único. Os convidados, em sua maioria amigos da família Mendonça, gradualmente foram entendendo que algo extraordinário havia acontecido. As conversas eram sussurradas, especulativas. Camila dançou com o pai enquanto a família Mendonça observava do outro lado do salão, cada um tentando processar as mudanças em suas vidas. Você tem certeza disso, filha? Perguntou João enquanto dançavam. Ainda dá tempo de anular tudo. Tenho certeza de que quero dar uma chance ao Rafael, pai, mas só uma. E se ele não conseguir provar que mudou? Então pelo menos eu saberei que tentei. Durante a noite, vários momentos reveladores aconteceram. Helena tentou se aproximar de Camila, mas suas tentativas de conversa eram desajeitadas e claramente motivadas pelo medo. Camila, querida, eu gostaria que você soubesse que sempre admirei sua determinação, disse Helena, forçando um sorriso. Dona Helena, respondeu Camila calmamente, o respeito não se constrói com palavras depois que a verdade vem à tona. Se constrói com ações ao longo do tempo. Eu entendo e vou provar que posso mudar. Espero que sim, por sua própria família. Augusto passou boa parte da noite conversando com João,
tentando reconstruir uma ponte que ele mesmo havia destruído décadas atrás. A conversa foi difícil, mas necessária. João, eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas quero tentar reparar o dano. O dano já foi reparado, Augusto. Minha filha conseguiu construir um império maior que qualquer coisa que tivéssemos sonhado naquela época. Mas a traição me ensinou a ser mais cuidadoso e ensinou minha filha a valorizar a honestidade acima de tudo. Marcelo permaneceu calado a maior parte da noite, claramente em choque com as revelações sobre sua própria situação legal. Sabia que sua carreira como advogado estava por um fio. Rafael não saiu do lado de Camila, tentando mostrar através de pequenos gestos que estava comprometido com a mudança. Mas ela mantinha uma distância educada, deixando claro que palavras não seriam suficientes. Camila, disse ele durante uma pausa na música, você pode me dizer exatamente o que espera de mim? Honestidade total, Rafael. Coragem para fazer o que é certo, mesmo quando for difícil. E respeito por todas as pessoas, independentemente de sua situação social. E se eu conseguir demonstrar isso? Então talvez possamos reconstruir nosso relacionamento sobre uma base verdadeira. A noite terminou com Camila fazendo um discurso que marcou todos os presentes. Quero agradecer a todos que vieram celebrar este dia conosco. Hoje aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que as mentiras que construímos para nos proteger. Espero que todos nós possamos sair daqui como pessoas melhores. Os meses que se seguiram ao casamento foram de transformação intensa para todos os envolvidos. Camila mudou-se para um apartamento maior em Pinheiros, mas ainda simples, onde ela e Rafael começaram sua vida conjugal sob novas regras. Rafael começou a trabalhar na construtora Horizonte, uma das empresas de Camila, como auxiliar de obras. O trabalho era duro e ele teve que aprender na prática o que significava ganhar dinheiro com o suor do próprio rosto. É diferente quando você tem que acordar às 5 da manhã todos os dias, comentou ele com Camila uma noite, exausto após um dia carregando materiais de construção. É assim que a maioria das pessoas vive, Rafael. É assim que meu pai sempre viveu. Eu entendo isso agora. Realmente entendo. Helena cumpriu sua promessa de trabalhar na creche comunitária. Os primeiros dias foram humilhantes para uma mulher acostumada a ser servida. Mas gradualmente ela começou a entender o valor do trabalho com crianças carentes. Essas crianças têm tão pouco, disse ela a Camila durante uma visita, mas são tão felizes. Elas me ensinaram mais sobre gratidão em uma semana do que eu aprendi em toda a minha vida. Augusto teve que enfrentar a mídia e admitir publicamente seus erros empresariais. A humilhação foi devastadora, mas necessária para começar a reconstruir sua reputação baseada na honestidade. Foi a coisa mais difícil que já fiz, confessou ele a João durante um dos encontros que haviam se tornado semanais. Mas também a mais libertadora. Marcelo foi o que mais resistiu às mudanças. Perdeu sua licença para exercer advocacia por 6 meses e teve que trabalhar como consultor para pequenas empresas, ganhando uma fração do que estava acostumado. Isso é humilhante, reclamou ele com a esposa. Talvez seja exatamente o que você precisa, respondeu ela, que havia decidido apoiar as mudanças depois de entender a gravidade das ações do marido. 6 meses depois do casamento, Rafael mostrava sinais genuínos de transformação. Havia sido promovido a supervisor de obras por mérito próprio e ganhara o respeito dos colegas de trabalho. Camila, disse ele uma noite, eu quero que você saiba que mesmo se perdesse tudo amanhã, eu estaria feliz ao seu lado. Aprendi a amar você por quem você é, não pelo que você tem. E como você quer que eu acredite nisso? Perguntou ela, testando sua sinceridade. Porque estou disposto a abrir mão de tudo que vem do seu dinheiro. Quero que façamos um novo acordo pré-nupcial, onde eu renuncio formalmente a qualquer direito sobre seu patrimônio. Camila ficou surpresa com a proposta. Por que faria isso? Porque quero que você tenha certeza de que meu amor é verdadeiro. Quero ganhar meu próprio dinheiro e construir nossa vida juntos, lado a lado. A proposta tocou Camila profundamente.
Era exatamente o tipo de gesto que ela precisava ver. No primeiro aniversário de casamento, Camila organizou uma festa simples no mesmo salão onde tudo havia começado. Mas desta vez, o clima era completamente diferente. Helena havia se tornado uma pessoa genuinamente transformada. Seu trabalho na creche a havia conectado com uma realidade que sempre ignorara, e ela se tornara uma defensora apaixonada das causas sociais. Camila, disse ela naquela noite, eu sei que não posso desfazer o que fiz com você, mas quero que saiba que você salvou nossa família de uma forma que vai muito além do financeiro. Você nos salvou de nós mesmos. Augusto havia reconstruído sua empresa sobre bases éticas sólidas. Embora menor que antes, era sustentável e honesta. Ele e João haviam se tornado sócios novamente, desta vez com contratos claros e transparentes. Desta vez vamos fazer certo, disse Augusto durante a festa, com honestidade e respeito mútuo. Marcelo ainda lutava com as mudanças, mas havia começado a trabalhar com direitos de pessoas de baixa renda, descobrindo uma satisfação no trabalho que nunca havia experimentado quando focava apenas no dinheiro. É estranho, admitiu ele. Ajudar pessoas que realmente precisam dá mais satisfação que fechar contratos milionários. Rafael havia se tornado um homem completamente diferente. Trabalhava duro, tratava todos com respeito e havia desenvolvido uma consciência social que não possuía antes. Camila, disse ele durante seu discurso na festa, há 1 ano eu era um homem mimado e covarde. Você me deu a oportunidade de me tornar alguém melhor, alguém digno do seu amor. E você aproveitou essa oportunidade, respondeu ela, sorrindo genuinamente pela primeira vez em meses. Quero pedir sua mão em casamento novamente, disse Rafael, ajoelhando-se diante de todos os convidados. Mas desta vez quero fazer certo. Quero casar com você porque te amo, te respeito e quero ser seu parceiro em tudo. Camila olhou para o homem ajoelhado à sua frente. Era o mesmo Rafael que conhecera na universidade, mas também era alguém completamente novo. Alguém que havia aprendido a lutar por ela, a defendê-la e a respeitá-la. Sim, disse ela, lágrimas nos olhos, quero casar com você novamente. 2 anos depois do primeiro casamento, eles se casaram pela segunda vez. Desta vez, foi uma cerimônia simples, apenas com a família e amigos próximos. Mas o amor que os unia era infinitamente mais forte e verdadeiro. Durante a cerimônia, Rafael fez seus votos. Prometo defendê-la sempre, em qualquer situação. Prometo respeitá-la e amá-la pelo que você é, não pelo que você tem. E prometo ser o homem que você merece todos os dias da minha vida. Camila respondeu com seus próprios votos. Prometo ser paciente enquanto você continua crescendo. Prometo usar nossos recursos para fazer o bem no mundo. E prometo que nossa história será sempre sobre amor verdadeiro, não sobre dinheiro ou status. Helena, que havia se tornado uma pessoa completamente transformada, preparou pessoalmente o jantar da festa. Era uma forma simbólica de mostrar que agora entendia o valor do trabalho e do serviço aos outros. Camila, disse ela durante a preparação, obrigada por nos dar uma segunda chance. Obrigada por nos ensinar que nunca é tarde para mudar. A festa foi pequena, mas cheia de alegria genuína. Todos os presentes sabiam a jornada que aquelas pessoas haviam percorrido para chegar àquele momento de paz e felicidade. Seu João, observando a filha dançar com Rafael, comentou com Augusto: parece que nossa filha conseguiu o que queria, um homem que a ama de verdade. E nós conseguimos algo que não merecíamos, uma segunda chance de ser pessoas melhores. 3 anos depois, quando nasceu o primeiro filho do casal, toda a família se reuniu no hospital. Helena segurava o bebê com lágrimas nos olhos, lembrando-se de como havia tratado a nora no passado. Esse netinho nunca vai conhecer a avó terrível que eu era, sussurrou ela para Camila. Ele só vai conhecer a mulher que você me ajudou a me tornar. Rafael, segurando o filho nos braços, olhou para Camila. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por acreditar que as pessoas podem mudar. Obrigado por provar que eu estava certa, respondeu ela. A história de Camila e Rafael tornou-se lenda na família. Era contada e recontada
como exemplo de como o amor verdadeiro pode transformar pessoas e famílias inteiras. 5 anos depois do primeiro casamento, Camila havia expandido seus negócios para incluir dezenas de projetos sociais. A Fundação Silva Santos oferecia bolsas de estudo, microcrédito para pequenos empresários e apoio a famílias carentes. Rafael havia se tornado diretor regional da construtora, posição que conquistou através de mérito próprio. Ele e Camila trabalhavam juntos em vários projetos, mas mantinham suas identidades profissionais separadas. Helena dirigia agora uma rede de creches comunitárias, trabalho que se tornara sua paixão. Augusto havia se tornado um consultor ético para empresas em dificuldades, usando sua experiência com falência, para ajudar outros a evitar os mesmos erros. Marcelo havia aberto um escritório de advocacia popular, defendendo trabalhadores e pequenos empresários. A transformação havia sido lenta, mas genuína. Na comemoração de 5 anos de casamento, Camila fez um discurso que resumiu toda a jornada. Há 5 anos, eu queria vingança. Queria destruir uma família que me havia humilhado. Mas descobri algo mais poderoso que a vingança: a redenção. Todos nós nos tornamos pessoas melhores através desta experiência. Rafael complementou: Camila me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre possuir alguém, mas sobre se tornar digno dessa pessoa. Ela me ensinou que coragem não é ausência de medo, mas fazer o que é certo mesmo com medo. Helena, agora uma mulher completamente transformada, pediu para falar. Eu passei 60 anos acreditando que o valor de uma pessoa estava em sua conta bancária. Camila me ensinou que estava errada. O valor está no caráter, na bondade, na capacidade de amar e ser amado. A noite terminou com toda a família unida, não pelo dinheiro ou status, mas por laços verdadeiros de amor e respeito mútuo. 10 anos depois, quando Camila e Rafael celebraram a formatura de seu filho mais velho, toda a família estava presente. Helena, agora uma avó amorosa e dedicada, havia esquecido completamente a mulher arrogante que um dia fora. Vovó, perguntou o menino, é verdade que você e o papai não gostavam da mamãe quando ela era nova? Helena sorriu, pegando o neto no colo. É verdade, meu amor. Mas sabe o que sua mamãe fez? Ela nos ensinou a ser pessoas melhores, e por isso somos eternamente gratos a ela. Rafael, observando a cena, segurou a mão de Camila. Algum arrependimento? Nenhum, respondeu ela. Tudo valeu a pena para chegarmos até aqui. A história de Camila provou que o amor verdadeiro não apenas conquista todos os obstáculos, mas também tem o poder de transformar pessoas e famílias inteiras. Ela não apenas revelou sua riqueza material naquele dia no cartório, mas também revelou a riqueza de seu coração ao escolher o perdão em vez da vingança. Anos mais tarde, quando contavam a história para os netos, sempre terminavam com a mesma lição. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é capaz de dar. E o amor verdadeiro tem o poder de transformar até os corações mais endurecidos. Fim da história. E você, o que achou desta história de transformação e amor verdadeiro? Conte nos comentários qual momento mais te emocionou. E se você acredita que Camila tomou as decisões certas. Sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de deixar seu like. E, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.